estão aqui presentes na sala, desligassem seus microfones e ficassem atentos, porque nós iremos dar início à nossa atividade de hoje à noite, com o nosso treinamento, que já foi anunciado previamente e que iremos dar início agora. Eu convido ao companheiro governador Iranildo do Vale para que faça a abertura dos trabalhos de hoje. Boa noite, queridos leões, domadoras, nossos convidados aí dos outros distritos, LA1, LA2, sejam todos bem-vindos ao nosso 4º treinamento de capacitação. Hoje vamos falar sobre o Lion Portal. É motivo de grande satisfação ver a sala cheia, né? Com o intuito de mais uma vez se qualificar, dominar o programa, o sistema do Lion Portal. Minha saudação ao nosso segundo vice-governador, o nosso palestrante, o nosso felicitador, Jorge Souza. A minha saudação também ao nosso coordenador da equipe global GLT, PDG José Wilson. Minha saudação a cada um de vocês que estão aqui presentes nesse momento. E convido a nossa companheira, a nossa governatriz, companheira Leão, Sheila Ponce, do Lions Clube Teresina Centro, para fazer a invocação a Deus. Desculpe, só um instantinho, companheira. Vou já liberar o seu microfone, tá? Só por uma questão de precaução. Pronto, pode liberar agora. Tem que tirar do mudo, companheira. Agora. Senhor, sois tão generoso que a vida nos destes. Invocamos a tua presença neste momento, te louvamos e agradecemos por estarmos aqui reunidos nesse nosso 4º encontro de treinamento. Abençoa os trabalhos e ensinamentos. E também abençoa o companheiro facilitador neste encontro. Que nossas mentes e corações sejam iluminadas para que mais adeptos se integrem e engrossem as nossas fileiras do bem servir. Vos pedimos, Senhor, abençoai e protegei a nossa grandiosa e amada família leonística, cuja missão é servir com alegria e amor desinteressado, rendendo ação e resultados milagrosos através do serviço. Que o nosso dia a dia seja uma doação serena, constante e um louvor contínuo a vós. Senhor, doador de todos os bens, assim seja. Assim seja. Passo a palavra para o nosso coordenador GLT, nosso PDG José Wilson, para dar prosseguimento aos trabalhos e conduzir esse treinamento. Meus cumprimentos a todos os companheiros e companheiras aqui presentes nesta sala de treinamento. Agradecer logo antecipadamente a disponibilidade e o apoio do nosso segundo vice-governador, pelo Jorge, será nosso facilitador de hoje, e saudar em especial o nosso governador e a todas as lideranças, nossa governatriz e todos os líderes aqui, presidente de clube, secretários, tesoureiros e demais companheiros leões e léus que estejam aqui presentes. Vamos dar início à nossa sessão de hoje. Todos já foram informados sobre o tema que nós iremos apresentar hoje para os nossos companheiros e companheiras, que é o nosso portal de Lions, mais conhecido como Lion Portal. É de extrema importância que todos nós venhamos a saber como acessar e como navegar neste nosso portal, porque são muitas informações que nós temos disponíveis e que muitos de nossos companheiros não conseguem usufruir dessas
dessas ferramentas, desses recursos que estão lá disponíveis. E, assim, é um tema de extrema importância para todos os dirigentes e para todos nós, leões. O nosso facilitador de hoje é o nosso segundo governador, o nosso segundo vice-governador, companheiro Jorge Souza, já conhecido por todos aqui do nosso distrito, do nosso distrito múltiplo, do nosso Laio brasileiro. Seu nome completo é Jorge Antônio Moraes de Souza, é natural de Belém, Pará, casado com a companheira Laura, tem 3 filhos, Gabriel, companheiro Léo João e a Leãozinha Janaína. Sua formação, graduado em Tecnologia de Processamento de Dados, Universidade da Amazônia, especialista em rede de computadores, Universidade do Pará, mestre em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo e doutor em Engenharia Elétrica na área de concentração de computação aplicada pela Universidade do Pará. Atualmente é professor da Universidade Federal da Amazônia, Rural da Amazônia. No Lions, é associado ativo do Belém Marcos, é instrutor LCIP, instrutor FDI, Leão Orientador Certificado, foi nova voz de liderança no ano 2023 e 2024. Assumiu os cargos no distrito de assessor do Programa de Atividade de Leitura, assessor de Tecnologia de Informação, presidente de divisão, assessor de liderança, assessor JET e assessor GMT. No clube já foi presidente, secretário, assessor de marketing, tesoureiro. Esse é o currículo resumido do nosso facilitador de hoje, nosso segundo vice-governador, companheiro Jorge Souza. A palavra é sua, companheiro. Muito obrigado, companheiro Zé Wilson, companheiro governador Iranildo Vale, na pessoa de quem dou boa noite, cumprimento todos os companheiros e companheiras que estão aqui presentes nesta sala. É sempre uma felicidade poder estar aqui e conversar um pouquinho com vocês, principalmente sobre o Lion Portal, né? Sempre nessa tentativa de desmistificar um pouquinho, né, o uso, né, a utilização desse portal, que é tão importante para nós, né, e tanta informação ele tem, né, ele guarda, que a gente pode utilizar no dia a dia da gestão do nosso clube. Tá? Eu vou abordar alguns pontos dele, porque, como foi dito, ele é muito grande, né? São muitos assuntos, muitas coisas que a gente pode discutir sobre o portal, mas eu vou pegar alguns pontos do dia a dia da gestão de um clube, como, por exemplo, criar uma senha, né, para a gente poder acessar o Lion Portal, como faz para a gente incluir um novo associado, como é que a gente consegue ver o nosso boleto da cota internacional ou os nossos demonstrativos daquilo que a gente está devendo para a Lions Internacional, incluir uma atividade de serviço com foto no Lion Portal. Então, algumas coisas assim pontuais, né, por conta do tempo, senão a gente passaria aqui a noite inteira, né, para destrinchar esse portal inteiro. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vejam se todos já estão enxergando. Já, né? Bom, então, esse daqui é o primeiro ponto que a gente chega no Lion Portal, onde a gente precisa colocar o nosso usuário e a nossa senha para poder acessar o portal. Lembrando que o usuário vai ser sempre o nosso e-mail, né, que está cadastrado no Lion Portal, na base de dados do Lions Internacional, certo? É sempre esse, vai ser o nosso usuário. E a senha a gente cria, né? Então, para quem ainda não tem uma senha, a primeira coisa a se fazer, depois que entra nessa tela, que a gente chama de tela de login, é vir aqui, nessa opção mais embaixo, onde o mouse está passando, está escrito assim, don't have an account, ou seja, você não tem uma conta, né? Então, é essa opção que nós vamos utilizar
para aqueles companheiros e companheiras que nunca acessaram o Lion Portal. Vão acessar agora pela primeira vez, né? Então, vão precisar criar esta conta, vão criar a sua senha para poder acessar o Lion Portal. E aí, nesse ponto, eu vou pedir permissão para vocês de colocar um pequeno videozinho que eu já fiz, tá? Mostrando como é que faz a criação, todos os passos, né? E depois, se for necessário, a gente fala mais alguma coisa. Eu queria só saber se o áudio está passando para vocês. Não escuto nada. Companheiro, o senhor pode falar por cima do vídeo. Companheiro Jorge, a gente não está ouvindo. Só eu falar por cima do vídeo? Ah, tá. Eu achei que estavam ouvindo aqui o áudio, então eu vou compartilhar de uma outra forma aqui. Só um instantinho. Porque bom, para iniciarmos, nós precisamos acessar o nosso site, lionsclubes.org, ok? E aqui nessa parte de cima, nós vamos ter escrito Lion Portal. Nesse ponto, você vai e clica em cima da palavrinha, né, Lion Portal. Clicou, vai cair nesta tela. Aqui, você, se já tivesse uma conta no Lion Portal, digitaria o seu e-mail e a sua senha e clicaria em login e acessaria o nosso portal. Como nós estamos criando uma nova conta, você vai clicar bem aqui, Don't have an account, ok? Clicou aqui, você vai ser remetido para esta tela. Aqui você vai precisar colocar o seu nome, o seu sobrenome e o e-mail. Lembrando que essas informações são aquelas que estão cadastradas no Lion Portal. Então você vai precisar saber exatamente como foi cadastrado o seu nome e o seu sobrenome e vai colocar aqui. Se por um acaso você colocar de uma forma diferente da que está cadastrada no Lion Portal, você não vai conseguir criar o seu usuário. Vai dar um erro mais lá na frente, ok? Então, peça para o seu secretário, para a sua secretária de clube, verificar de que forma foi cadastrado o seu nome e o seu sobrenome. E aí vai colocar nesses dois campos. Após isso, você precisa preencher este campo de e-mail com o endereço do seu e-mail que está cadastrado no Lion Portal, ok? Colocou lá, depois é só clicar em inscrever-se, tá? Então clique lá em inscrever-se e aí você vai ser remetido para esta outra tela. Nesse momento está escrito assim: para verificar sua nova conta, insira o código de verificação que enviamos para, e aí aqui onde está essa tarja vermelha, vai estar o endereço do e-mail que você acabou de digitar, certo? Então nesse momento agora, você vai acessar o seu e-mail e vai procurar pela mensagem que Lions Internacional mandou.
continuou. Mensagem. Lions Internacional, verifique sua nova conta em Members. Você vai clicar nessa mensagem e vai verificar o código que foi mandado. Então, bem aqui, onde vai estar escrito assim: para confirmar a sua conta, vamos verificar a sua identidade. Insira o código a seguir quando solicitado. Então, você vai copiar este código que está bem aqui e vai colar nesta tela. Então, bem aqui você vai colar o código ou digitar o código que você recebeu por e-mail e vai clicar em verificar. Feito isso, né, se agora, nesse ponto, o seu nome e o seu sobrenome estiverem sido colocados da forma correta, você vai chegar nesta tela. Caso contrário, vai ser apresentada uma tela de erro para você, ok? Bom, nesta tela, você está sendo solicitado a criar a sua senha de acesso, ok? A sua senha de acesso, ela precisa ter no mínimo 8 caracteres. E dentre esses caracteres, pelo menos uma letra e pelo menos um número, ok? E aí você então vai digitar a senha onde está escrito New Password e depois vai digitar novamente onde está escrito Confirm New Password. Para quê? Para ele verificar se você não digitou errado a sua senha, certo? Então, feito isso, ele vai fazer uma verificação. Então, se você tiver cumprido todos os requisitos de ter no mínimo 8 caracteres, uma letra e um número, ele vai deixar tudo verdinho como está aparecendo ali. E ele ainda vai lhe dizer se a sua senha é fraca, se ela é boa, se ela é forte. Nesse caso aqui, a senha que eu coloquei, ela foi considerada boa. No campo abaixo, ele está dizendo, olha, a senha que você digitou novamente, ela bateu, ela confere com a primeira senha. Então, está tudo certo. Agora, é só clicar em Change Password. Feito isso, você já vai automaticamente ser enviado para o Lion Portal. E a partir daqui, é só utilizá-lo da melhor forma possível. Ok? Espero ter podido ajudar a todos e eu agradeço a atenção. Bom, então, esse vídeo eu vou disponibilizar para todos, certo? Para que vocês possam assistir mais calmamente e fazendo ao mesmo tempo que estiverem assistindo o vídeo, ok? As outras demonstrações que eu vou fazer aqui também vão ter vídeos para vocês. Além desse, que está sendo gravado, a gente vai fazer vídeos mais curtos, específicos para cada ação. Assim, vocês vão poder também assistir quantas vezes forem necessárias até aprender a fazer, né? Aprender a utilizar, pelo menos, aquelas funções mais importantes assim, para o dia a dia do clube. Então, agora eu vou voltar aqui a compartilhar, e aí vamos seguir. E aí eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para vocês como é que a gente sabe qual é o nome e qual o nosso sobrenome que está armazenado, né, que foi inserido no sistema, tá certo? Então, para isso, o que eu vou fazer? Depois que eu acesso aqui o Lion Portal, eu vou na opção Meu Clube. Vejam, para quem está vendo o Lion Portal pela primeira vez, né, nós temos esses 4 blocos principais aqui em cima. O primeiro é minha afiliação, depois meu clube, meu distrito, distrito múltiplo ou área jurisdicional e minha associação. Então, vocês percebam que a gente vai aumentando, né, a abrangência da informação que a gente quer. Começando da nossa própria informação, nossos dados pessoais, aqui em minha afiliação, depois passando para as informações do clube. Então, tudo que nós precisarmos fazer, né, para o clube, seja em relação a associados, dirigentes, a parte de tesouraria, atividades, tudo é aqui nessa opção Meu Clube.
Se eu quiser pegar algumas informações sobre o nosso distrito, ou distrito múltiplo, eu venho aqui nessa outra opção, e assim sucessivamente. Tá? Então, o nosso Laio Portal está dividido dessa forma. Então, aqui a gente vai em Meu Clube, e vamos em Associados. Quando a gente entra em Meu Clube, a gente tem os detalhes do clube, informações sobre o clube, o número de identificação do clube, quando ele se reúne, aonde ele se reúne, e nós temos esses menus, essas opções aqui em cima. Associados, dirigentes, exportação de dados, atividades de serviço, demonstrativos, clubes patrocinadores, novos aplicativos de clube e etc. Então, eu vou aqui em Associados. Quando a gente vai em Associados, ele já vai abrir uma lista para mim. Lembrando que tudo que eu estiver falando aqui, dessas ações que eu vou mostrar, quem faz? Presidente, secretário, administrador de clube. Tá? O tesoureiro ele consegue acessar a parte financeira. Então, esses 3 cargos vão conseguir fazer isso que eu estou demonstrando. Se por um acaso você não é de nenhum desses cargos e acessar o Lion Portal, você vai verificar que muitas dessas opções que aparecem aqui para mim não vão estar disponíveis para você, mas é por questão do cargo, ok? Bom, então aqui nessa tela que a gente vê os nossos associados do clube, eu vou expandir um pouquinho mais essas colunas. Bom, então, se nós olharmos aqui, deixa eu pegar um exemplo. Aqui, ó, a companheira Maria José, certo? Como é que eu sei qual é o sobrenome que está armazenado, que foi gravado no Lion Portal? Eu olho nessa primeira coluna aqui. Então, no caso dela, é de Souza. Ok? E aqui do lado está escrito Maria José de Souza. Acontece que eu sei que o nome dela completo não é esse. É Maria José Moraes de Souza. Então, o que acontece aqui? Quando foi cadastrado o nome dela, foi cadastrado da seguinte forma. Como nome, Maria José, nome do meio, Moraes, e sobrenome de Souza. Então, quando é feito dessa forma, que a gente usa a opção nome do meio, aqui, nesta tela que eu estou mostrando para vocês, o nome do meio não vai aparecer. Vai ser sempre nome e sobrenome. Então, quando eu olho o nome da companheira Maria José, eu já sei que no nome eu vou colocar Maria José e no sobrenome de Souza. Tá? No meu caso, deixa eu localizar aqui meu nome. O meu nome está aparecendo aqui, Jorge Antônio Moraes de Souza. Então, está o meu nome completo. Quer dizer que, aqui, ó, no sobrenome, eu coloquei Moraes de Souza. Então, o nome é Jorge Antônio. Entenderam? Então, aqui, na primeira coluna, vai estar sempre o sobrenome. E aqui, nessa outra parte, vai estar a junção do nome com o sobrenome. E aí, então, vocês conseguem saber, na hora que forem criar, né, um novo usuário, uma nova senha, né, para um associado, então vocês já sabem como colocar nome e sobrenome. É só olhar aqui, nessa primeira tela de associados, ok? Aí vocês vão conseguir saber nome e sobrenome. Então, não vai ser considerado o nome do meio, se foi cadastrado dessa forma no Lion Portal. Ok? Bom, então, aproveitando que nós já estamos aqui em associados, vamos mostrar como é que a gente faz para incluir um novo associado. Então, eu entrei em Meu Clube, vim aqui na opção Associados, agora tenho aqui, ó, esses botões azuis, que são ações que eu posso fazer em relação aos associados do clube. Então, eu quero gerenciar associados. Então, eu vou clicar em Gerenciar associados. Nessa tela, eu tenho 5 possibilidades. A primeira é adicionar um novo associado, que é o que nós vamos fazer. Depois, edite associado. O que é que essa opção faz? A gente precisa, por exemplo, alterar o e-mail de um companheiro, de uma companheira, ou ele se mudou e a gente precisa ajustar o seu endereço. Então, a gente utiliza a opção Edite Associado. Outro, reinscreva um associado. É naqueles casos em que um companheiro ou uma companheira que fez parte do nosso clube vai retornar para o nosso clube.
Então, a gente utiliza essa opção, reinscreva um associado. Nós não vamos colocá-lo como um novo associado. Ele já fez parte do nosso clube, então a gente vai reinscrever esse associado. Aqui, associado transferido. Então, quando um companheiro ou uma companheira era de um clube, ele vai se transferir para outro clube. Então, a gente usa essa opção. Lembrando que, para nós fazermos isso, tá, o companheiro ou a companheira que vai ser transferido precisa informar ao clube que vai sair. Aí o clube vai deliberar isso numa assembleia, vai verificar se o companheiro ou a companheira tem algum débito a acertar com a tesouraria. Depois que tiver tudo ok, aí o clube vai dar baixa nesse companheiro ou nessa companheira. Aí ele vai fazer a solicitação para o outro clube, né, dizendo, olha, eu gostaria de entrar no clube de vocês. Aí o clube vai deliberar se aceita ou não aquele companheiro ou aquela companheira. Se aceitarem, aí sim, vão vir aqui nessa opção, né, associado transferido, e vão efetivamente colocar esse companheiro ou essa companheira agora no clube, tá? E, por fim, dar baixa em um associado, certo? Então, vamos ver como é que faz para adicionar um novo associado. Então, eu coloco essa opção e clico em avançar. Aqui começa toda a magia, digamos assim. Todo cuidado é pouco na hora que a gente vai cadastrar um novo associado, uma nova associada. As informações que nós colocamos aqui precisam estar corretas, desde o nome, endereço, e-mail, telefone. Por quê? Porque a partir dessas informações, o governador, Lions Internacional, pode chegar até você. Seja para lhe mandar uma correspondência, seja para lhe mandar um e-mail, seja porque o governador ou o presidente do seu clube quer lhe atribuir um cargo, né, de direção no clube. Então, essas informações precisam estar sempre corretas. Então, eu vou usar aqui o meu exemplo de sempre, né, fulano de tal. Então, o primeiro nome desse associado é fulano e o sobrenome é de tal. Certo? Se fosse um nome composto, como o meu, Jorge Antônio, a gente já poderia colocar aqui como primeiro nome, Jorge Antônio. Ok? Então, fulano de tal. Data de nascimento. Eu vou colocar aqui uma data aleatória qualquer. Vamos dizer que ele nasceu em 2000 e no dia de hoje é 27, né? Não, 28. Então, vamos supor que essa seja a data de nascimento dele. E aqui a gente vem para o gênero. Masculino, feminino, não binário, ou prefiro não responder. Nesse caso aqui, masculino, e aí ele coloca aqui pesquisar. Tá? Por que ele coloca pesquisar? Porque, às vezes, a gente já iniciou o cadastramento de um novo associado, mas não finalizamos. Aí ele já faz essa busca. Se ele verificar que já começamos, aí ele joga no ponto que a gente parou. Tá? Então, pronto. Aí, nesta tela, nós vamos colocar as demais informações pessoais desse novo associado. Então, a gente pode, por exemplo, se quiser, colocar o nome do meio. Certo? Não é padrão utilizarmos no Brasil, mas se quiserem colocar, não tem problema. Aqui a gente não usa nem prefixo, nem sufixo, então não precisa colocar CL ou CAL. Não, só coloquem o nome mesmo, certo? Não precisa usar prefixo e sufixo. Se quiser botar um apelido, também pode. Aí a gente vem aqui. Outra coisa, se vocês perceberem, alguns campos possuem um asterisco vermelho. Isso quer dizer que são campos obrigatórios de serem preenchidos. Aqui, se nós olharmos endereço, e-mail, telefone, nada é obrigatório. Mas a gente precisa colocar por esses motivos que eu já falei para vocês. Né? Então, vamos lá. Primeiro país, né, Brasil. Aí aqui a gente vai preencher o endereço completo da pessoa, a cidade, né? Então vou colocar aqui Belém, estado Pará, o CEP. Aí você também coloca, é sempre importante por causa das correspondências que Lions Internacional pode mandar. E-mail. Então, vamos colocar aqui o e-mail dele. Tá? Verifiquem se esse e-mail que foi fornecido é realmente o e-mail
que aquele companheiro ou aquela companheira utilizam no dia a dia, tá? Celular, 55, que é o código do Brasil, aí depois vem o código de área, né, da onde você estiver, e o número. Tá? Então, pronto, está colocado o número de celular. Normalmente, e-mail, número de celular e o endereço são as coisas mais importantes de termos aqui. A profissão, você pode também colocar a profissão daquela pessoa, e se o companheiro for casado ou a companheira for casada, é interessante já colocar o nome do cônjuge aqui, certo? Então, ele é casado com a fulana de tal. Aí nós vamos avançar. Nessa tela, nós vamos então colocar a data que ele entrou no nosso clube, ok? Então, vamos dizer que ele entrou aqui no dia 1º de julho, tá? No primeiro dia do nosso novo ano leonístico. E vem aqui o tipo de afiliação. Então, nós temos alguns tipos de afiliação, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho a tela mais para vocês enxergarem melhor. Nós temos associados regulares, membros de família, associado Léo Leão, associado jovem adulto, associado estudante, associado honorário, ok? Então, se for um associado regular, é aquele associado padrão, certo? Que não tem nenhum tipo de desconto na sua cota internacional, paga joia de entrada, tudo normal. Aí é só colocar como associado regular. Se for algum associado que está entrando, mas já tem uma pessoa, né, o pai, uma mãe, o esposo, a esposa, que já fazem parte do clube, e ele vai entrar, e ele mora no mesmo endereço, né? Então ele vai entrar como membro, né, de família, um associado familiar. Aí eu posso colocar aqui, certo? O jovem adulto é aquele companheiro que vai entrar até 30 anos, tá? O Léo Leão, então é um companheiro que é Léo e vai entrar agora para o Lions. Então, alguns desses, o associado estudante, por exemplo, ele não paga joia de entrada e paga metade da cota internacional, né? Então, tem essas questões que aí o clube vai avaliar conforme for, né, a realidade daquele companheiro ou daquela companheira. Caso a gente escolha algum desses que tem desconto na cota internacional, a tela seguinte vai perguntar se a gente quer manter esse desconto ou quer abrir mão desse desconto. E aí ele diz lá, se você permanecer com desconto, esse associado não vai contar para aquele cômputo geral para o número de delegados do clube para uma convenção distrital, distrito múltiplo ou internacional. Se ele abrir mão do desconto, aí ele vai pagar a cota integral, então ele vai contar para esse cômputo geral, ok? Então, vou colocar ele aqui como regular, ativo e vou avançar. Bom, nesse ponto agora, a gente vai dizer qual é o padrinho ou qual a madrinha desse novo associado. E a gente pode buscar pelo nome ou pelo número do associado. Eu vou puxar pelo nome. Aí eu vou colocar meu nome aqui. Aí vejo que no primeiro nome eu vou colocar como está lá, né? Se eu colocar um pouco diferente, colocar só Jorge de Souza, ele pode trazer vários Jorges que tem Souza também. Assim como eu coloquei certinho, ele provavelmente vai trazer só eu mesmo. Vixe, não sei nem porquê, olha, que eu não posso ser padrinho dele. Então vamos escolher outro. Vou colocar aqui companheira Laura. Bora ver como é que vai aparecer aqui se eu colocar só isso no nome dela. Interessante, não está aceitando. Tá? Enfim, deve estar com alguma questão aqui, não vamos perder tempo nisso, mas aqui eu colocaria, né, padrinho ou a madrinha dela, desse companheiro, e depois iria finalizar essa inclusão. Tá? Eu não vou passar em frente, não apenas porque está dando erro, mas é que eu não quero incluir efetivamente o fulano de tal, senão vai gerar custo aqui para o nosso clube. Tá? Mas o fato é, inclusive eu já fiz isso, tá, pessoal? Logo que começou o Lion Portal, eu estava mexendo para poder entender como é que fazia e fui fazendo esses passos. Quando eu vi o último avançar, eu avancei
e já era a confirmação, na verdade. Aí já tinha incluído um novo, como é que se diz? Um novo associado, e aí rapidamente eu fui lá e retirei, senão ele ia gerar custo para nós, tá? Então, é dessa forma que a gente inclui um novo associado. Então, temos que ter muito cuidado, muita calma na hora que a gente for preencher os dados, para que a gente preencha tudo de forma correta, ok? Bom, além disso, é interessante para o dia a dia do clube a gente saber como olhar as nossas questões financeiras, tá? Então, eu vou voltar aqui para o início, mas como eu tinha falado, tudo que for relativo ao nosso clube, a gente vem em meu clube, ok? Então, agora, essa questão financeira, às vezes é difícil, né, por causa dos termos que eles utilizam, mas é bem aqui, ó, em demonstrativos, tá? Então, essa opção demonstrativos é a que vai mostrar para a gente a nossa questão financeira junto à Lions Internacional. Então, eu vou bem aqui e dou um clique em demonstrativo. E aí vai mostrar para mim, deixa eu dar uma reduzida aqui, e aí ele vai mostrar para mim toda a situação financeira do clube em relação à Lions Internacional, possíveis débitos que eu possa ter. E aí ele coloca 3 anos aqui, o ano que vem, o ano atual e o ano anterior. Então, eu vou colocar aqui em 2026. Então, vejam que nessa tela, quando abre, tem vários íconezinhos vermelhinhos aqui. Justamente, esses são os demonstrativos dos nossos débitos junto à Lions Internacional, tá? Por mês. Então, aqui, a gente tem a fatura, né, de junho de 2026, dezembro de 2025, junho, de novo, é maio 26, abril 26, março 26. Então, mês a mês, ele vai mostrando para nós, né, quais são os débitos que nós temos. Então, aqui, a gente teve um débito em dezembro de 2025, que era justamente a cota internacional, né, do segundo semestre do AL passado, e depois nós temos aqui a desse AL agora, tá? Que foi, cadê? Essa bem aqui, 503,76. Então, vou marcar bem aqui para a gente verificar como é que funciona. Então, quando a gente clica lá, vai abrir um arquivo PDF com o demonstrativo. E aí ele vem discriminando tudinho, né? Então, aqui, ó, se nós olharmos, nós temos os nossos associados com as suas categorias, né? Então, a gente tem um associado afiliado, 5 associados família, 1 associado privilegiado, 13 associados regulares, 2 associados estudantes. E aqui também nós tivemos a entrada de 2 novos associados, né? Então, aqui o Rony entrou, então a joia, $35, e esse valor aqui é a prorata da cota internacional. E a outra associada que entrou foi a Anne, ela é estudante, então não teve cobrança de joia, apenas a prorata da cota internacional. Então, aqui, nessa coluna, são os totais em dólar. Quando a gente desce aqui para o final, ele mostra o total em dólar e o valor no dólar, já em reais, de acordo com o dólar leonístico daquele mês. Então, a nossa cota internacional desse ano foi 2.607,17. Então, aqui, nesse demonstrativo, a gente consegue saber exatamente o que a gente está pagando. Ok? Bom, voltando para cá, e aonde é que fica o tal do boleto da cota internacional? Lembrando, como o companheiro Ulisses falou no treinamento dele, apenas os clubes que têm CNPJ é gerado boleto de pagamento da cota internacional. E isso fica nessa tela do demonstrativo, bem aqui, ó, do lado esquerdo superior, onde eu estou passando o mouse. Tá? O que está escrito aqui para nós? Não há boleto disponível. Por quê? Porque nós já fizemos o pagamento da cota internacional. Se a gente não tivesse feito, estava aqui com a opção de emitir o boleto. Então, a gente ia clicar, ia ser gerado um boleto
em PDF da cota internacional, certo? Então, vocês todos sabem que amanhã vence, né, a nossa cota internacional. Então, aqueles que ainda não tiraram o seu boleto, então é dessa forma. Acessa o site, vai em Meu Clube, demonstrativos, e aí clica bem aqui, onde vai estar lá aparecendo o nosso boleto. Ok? Então, é dessa forma que a gente consegue ver os nossos débitos, as nossas pendências financeiras junto à Lions Internacional. Ok? Como eu falei, eu estou passando um pouquinho rápido, mas vão ter vídeos sobre isso, para que vocês depois possam ver com calma, tá? Cada passo desse que eu estou fazendo. Uma outra coisa extremamente importante para nós é nós designarmos dirigentes para o nosso clube. Okay? E como é que se faz isso? De novo, lá em um portal, Meu Clube, tá? E aí, na página que vai abrir, a gente vai na opção dirigentes. Ok? Em alguns, dependendo de como seja feita a tradução, por exemplo, nesse caso aqui, o meu está em português, mas é na versão oficial do Lion Portal. Então, eu mexi na configuração dele para ele mostrar em português. Às vezes, a gente usa o tradutor do navegador. Aí ele pode traduzir de forma diferente. Tá? Como no inglês, officers, então, às vezes, aparece oficiais, tá? Mas são os dirigentes do clube. Então, a gente clica em dirigentes e a gente vai em gerenciar dirigentes. Okay? Então, sempre que a gente quiser, seja em relação a dirigentes ou associados, a gente quer incluir, a gente quer excluir, a gente quer editar, é sempre usando a palavra gerenciar. Então, gerenciar associados, gerenciar dirigentes. Quando a gente vem aqui para o gerenciar dirigentes, nós temos essas três opções. Criar uma nova designação, encerre a designação e adicione o endereço do dirigente. Tá? Então, aqui eu vou rapidamente mostrar as duas primeiras. Tá? Porque o endereço, normalmente, o endereço já está correto ali na base de dados do Lions. Então, a primeira coisa é criar uma nova designação. E o que é essa designação? É justamente nós pegarmos um cargo que está vazio e colocarmos um companheiro ou uma companheira para assumir aquele cargo. Então, nós estamos designando aquele companheiro ou aquela companheira para assumir tal cargo. Ok? Então, clico lá em Crie uma nova designação e vou em Avançar. Segunda pergunta que ele faz, né? Você quer para o ano leonístico atual ou para o próximo ano leonístico? Eu vou mostrar aqui para o próximo ano leonístico, certo? Que normalmente dá algum probleminha. Então, a gente vem aqui, marca próximo ano leonístico e avançar. Nessa tela que abre, ele pergunta lá, qual tipo de dirigente? Quando a gente clica aqui, vão aparecer dois tipos. Vai aparecer dirigente e administrador. Tá? Se a gente quer colocar presidente, primeiro vice, tesoureiro, secretário, então a gente vai escolher a opção dirigente. O administrador é quando a gente quer adicionar um administrador de clube, que tem as mesmas prerrogativas aqui no sistema do presidente e do secretário. Tá? Então, eu vou colocar aqui dirigente. E aí a gente avança. Bom, nesse ponto aqui vão aparecer todos os associados que podem assumir cargos. Não são todos os associados do clube que podem fazer isso. Dependendo do tipo, né, de associado que ele não pode assumir cargos. Ok? Então, aqui estão só aqueles que podem assumir o cargo. Aqui em cima, onde tem cargo do dirigente, eu vou escolher o cargo que eu quero colocar. Por exemplo, presidente de clube. Então, eu vou colocar lá, presidente de clube. Aí eu vou vir aqui nessa lista e vou identificar qual companheiro ou companheira que no próximo ano leonístico vai assumir a presidência. Então, eu vou colocar aqui a companheira Wilza, por exemplo. Aí vou em avançar. Ah, tá. Já sei por quê. É porque eu estava gravando os vídeos e aí eu usei este exemplo, né, no vídeo. Então, eu vou mudar aqui o cargo
vou colocar, por exemplo, secretário de clube e vou colocar a companheira Janice, por exemplo. Então, vamos lá. Aí ele sempre pergunta, gostaria de adicionar o endereço de um dirigente? Aí, não, né? O endereço já foi colocado. Então, avançar. Pronto. Aí ele já pergunta aqui, você gostaria de criar uma outra designação? Então, se for a questão da gente estar preenchendo o PU 101, aí eu vou dizer que sim, né? Porque eu preciso repetir essa ação até eu preencher todos os cargos. Então, vamos só fazer mais uma vez. Então, sim, eu avanço, tá? Aí eu digo que é o próximo ano leonístico, avanço de novo, vou escolher dirigente, avanço novamente, e aqui vou escolher o cargo. Agora vai ser de tesoureiro, tá? Então, o tesoureiro vai ser a companheira Laura. Então, marquei a companheira Laura, avançar, aí ele vai de novo perguntar se eu quero fazer alguma coisa em relação ao endereço, vou dizer que não, tá? Aí ele vai perguntar, quer designar um novo? Aí agora eu vou dizer que não, certo? Então, avançar e pronto, foi feito. Como é que eu sei que está feito ou não? Nessa tela que se abriu, eu venho aqui do lado esquerdo e vou clicar na opção futuro. Quando eu clicar aqui, ó, por isso que não deu certo lá com a companheira Wilza, que ela já estava, né? Então agora tem, ó, companheiro Wilza como presidente, companheira Janice como secretária, companheira Laura como tesoureira. E aí, começando ó, a partir de 1º de julho de 2027. E aqui no status está como pendente, né? Ou seja, não está ativo. Só vai ser ativado em 1º de julho de 2027. Ok? Então, é dessa forma que a gente faz. Mas, ok. Aí a gente viu que como fazer uma designação. Mas agora eu quero finalizar uma designação. Muitas vezes, né, acontece ao longo do ano leonístico, um companheiro ou uma companheira que estava num determinado cargo precisar deixar esse cargo. Então, a gente precisa, antes de designar uma nova pessoa, dar baixa ali, né, encerrar o mandato, para poder, aí sim, designar outra pessoa. Então, eu vou aqui em gerenciar dirigentes e vou usar a opção encerre a designação e vou avançar. Bom, e aí, qual é a que eu quero? Aqui ele vai mostrar todas, tanto do próximo ano leonístico quanto do ano leonístico atual. Para não mexer no nosso atual, eu vou mexer nesses que eu coloquei para o próximo ano. Então, vamos supor que a companheira Laura, né, não vá mais poder ser a tesoureira. Então, eu marco aqui o nome dela, vejo se está certo, é o cargo e o ano, se está certinho, e vou em avançar. E aí, deixa eu ver se só se deu certo, tá? Pronto. Eu atualizei aqui, ó. Então, a companheira Laura não está mais. Então, eu encerrei o mandato dela. Aí eu já poderia designar um outro companheiro, uma outra companheira. Ok? Então, é dessa forma que a gente faz. Então, quando chegar lá por abril, né, maio, junho, que já houve a eleição nos clubes de vocês, entre aqui, peça para o presidente, para o secretário ou a secretária, acessarem o Lion Portal, ir em dirigentes, gerenciar dirigentes e informar os dirigentes do próximo ano leonístico. Quando muda o ano leonístico e o clube não fez isso, isso gera uma série de transtornos. O clube não consegue acessar o Lion Portal, não consegue registrar as suas atividades de serviço, não consegue pegar o boleto da cota internacional, se precisar incluir um novo associado, não vai conseguir. Então, realmente é um transtorno. E aí, qual é a solução? Pegar o nosso antigo e famoso PU 101, o formulário, preencher e mandar por e-mail. E aí, quem tem que mandar por e-mail? Ou o presidente ou a secretária do AL que terminou. Tá? Então, ele encaminha para a Lions Internacional o nome ou os nomes daqueles que vão ocupar a diretoria deste atual ano leonístico.
Aí a gente tem que esperar Lions Internacional colocar no sistema para daí, então, o clube começar a fazer os seus registros, a administrar o seu clube dentro do Lion Portal. Ok? Então, agora vamos, pessoal, para a última parte que eu queria mostrar para vocês, né, que a gente já está quase batendo 1 hora aqui de treinamento, que é como a gente colocar uma atividade de serviço aqui no Lion Portal. Então, a gente tanto pode vir pela opção clube, mas, como é algo que a gente faz muito, Lion já deixou aqui do lado de fora, na tela principal. Então, se nós olharmos aqui em cima, tem a opção serviço. Então, a gente clica lá, em serviço. E aí vão aparecer todas as atividades que o seu clube já inseriu neste ano leonístico atual. Se eu quiser ver as atividades do ano leonístico passado, eu venho aqui do lado esquerdo, tá? E coloco ano leonístico anterior. Aí ele vai mostrar aqui para mim todas as atividades que o clube realizou no ano leonístico anterior. Mas vamos aqui, eu consigo ver no nível de distrito, distrito múltiplo, né? Tudo aqui, ó, nesses filtros que estão aqui do lado esquerdo da tela. Vou colocar aqui, então, ano leonístico vigente. Então, como é que a gente faz para cadastrar uma nova atividade? A gente vem bem aqui em cima e tem criar atividade de serviço. Então, nós vamos dar um clique aqui. Bom, aí, aqui, deixa eu ver, eu vou ter que dar uma diminuída aqui na tela. Bom, o que está aparecendo aqui para mim? Né? Nesse caso aqui, como eu sou leão orientador do Lions Clube Belém do Grão-Pará, aparece também aqui, porque eu, como leão orientador, posso fazer registros de atividades para esse clube. Mas, na maioria dos casos, né, caso a pessoa não tenha outros cargos, vai aparecer só o seu clube. Então, eu vou marcar aqui Belém Marco e vou avançar. Bom, nessa parte que aparece aqui, a gente vai colocar o nome da ação que a gente realizou. Então, insira um título para atividade de serviço. Eu vou criar uma atividade aqui fictícia, tá? Mas é algo que muitos clubes fazem. Doação de sopa, tá? Depois eu vou escolher qual tipo de atividade é essa. É um projeto de serviço, né? Então, sendo um projeto de serviço, marquei lá e vou em avançar. Pronto. Agora ele gerou para mim uma tela com todas as informações que podem ser preenchidas em relação àquela atividade. Então, ele já disse que é um projeto de serviço, já tem o título aqui, que é doação de sopa, o clube que fez. Aí, reparem uma coisa, aqui, ó, bem aqui onde eu estou passando o mouse, está escrito esboço. Por quê? Porque eu ainda estou cadastrando, né? Ainda estou cadastrando. Então, é só um esboço da atividade. Então, vamos começar aqui pela data de início. Então, vamos dizer que foi dia 7, por exemplo, de julho. Como foi uma ação que foi só um dia mesmo, né? Então, ela também terminou dia 7 de julho. Qual a causa? Ó, aqui, aquela lógica do asterisco vermelho é a mesma. O campo que tiver asterisco vermelho é porque é obrigatório, tá? Então, a causa é fome. Aqui vão aparecer as nossas causas, né? Câncer infantil, diabetes, socorro após catástrofes, meio ambiente, fome, outros serviços humanitários, visão e juventude. Então, fome. E aqui, tipo de projeto. Eu vou escolher aqui, coleta, preparação e distribuição de alimentos. Próximo passo é fazer uma descrição. Vejam que isso não é obrigatório. Mas, enfim, não faz sentido, ao meu ver, a gente relatar uma atividade e a gente não descrever o que foi aquela atividade. Então, aqui vocês podem detalhar o quanto vocês quiserem. Eu vou colocar algo muito rápido por causa do tempo aqui, tá?
Então, doação de 80 litros de sopa para as pessoas atendidas pela comunidade católica Sagrada Família, que é uma entrega que a gente faz semanalmente aqui em Belém. Ok? Então, eu poderia detalhar bem mais aqui a ação. Quanto mais informação, melhor. Bom, pessoas que receberam serviços. Essa questão dessas métricas são sempre assuntos que podem gerar algumas polêmicas. No caso aqui de uma sopa, a gente precisa, ao meu ver, estabelecer a porção que atende uma pessoa, né? Então, eu posso dizer que, no nosso caso aqui, a gente utiliza um copo de 400 ml ou um copo de 500 ml. Então, se for um copo de 500 ml, a gente vai pegar lá os 80 litros, dividir por 500 ml, e a gente vai saber a quantidade de pessoas atendidas. Tá? Então, se eu ainda lembro da conta e se eu fiz certinho, eu acredito que dá 160 pessoas, né? 80 litros dividido por 500 ml, dá 160 pessoas atendidas. Então, é isso que a gente vai colocar aqui. Total de horas dos voluntários. Então, a gente precisa saber quantos voluntários participaram desta ação de doação. Vamos supor que foram 5 voluntários. E que essa doação de sopa durou 2 horas. Então, a gente vai pegar a quantidade de voluntários e multiplicar pela quantidade de horas. Então, 5 vezes 2, 10 horas. Tá? Então, são 10 horas dos voluntários, porque cada um desses voluntários ficou ali, né, doou 2 horas para aquela ação. Então, por isso que fica 10 horas. Então, como a gente já falou, o total de voluntários foram 5. Então, por exemplo, se nesse caso desses 5, éramos 3 associados, né, o quarto voluntário era, digamos, o meu filho, que não é associado ao Leão. E nós tínhamos um 5º voluntário, que era da própria igreja. Então, nós tivemos 5 voluntários no total, mas, aqui ele pergunta, não leões participaram? Sim, nós tivemos voluntários não leões. Familiares não leões participaram? Sim, nós tivemos um familiar que não é leão e participou. Aí a gente marca aqui também, se esse for o caso. Tá? Aqui para baixo tem outras informações que podem ser colocadas. Por exemplo, a questão de recursos financeiros que foram utilizados nessa ação. Se você quiser preencher, lembrar de mudar aqui a moeda de dólar para o real, né, aqui do Brasil, que é o BRL. Aqui para cima. Cadê? Deixa eu ver se eu já passei. Acho que já passei. Aqui. BRL, que é o real brasileiro. Tá? Então, se for o caso de vocês colocarem aqui algum valor em monetário. Lembrando que ele não aceita, por exemplo, R$300,50. Os 50 centavos não aceita. Tá? Então, vai ficar R$300, por exemplo, ou 301, conforme for aí esse arredondamento. Aqui para baixo, tem mais um outro ponto aqui que eu passei. Se, por exemplo, essa ação que vocês estão relatando, ela foi financiada com subsídio da Fundação Internacional. Então, se foi, a gente marca aqui. Então, por exemplo, nós aqui de Belém, que recebemos um subsídio de $15 mil, né, todos os clubes que relataram as suas doações aqui marcaram que foi com recursos da nossa Fundação de Lions Internacional. Se for uma atividade de destaque de vocês marcam aqui também. Aqui para baixo, tem outras informações, como horário de início da ação, horário de término, local, fuso horário. Então, são N informações que vocês podem colocar aqui. Tá? Bom, vou salvar aqui por enquanto, para a gente não perder. Ok. Então, a princípio, o que eu coloquei aqui de informação é o suficiente. Aí vem a outra parte que muita gente me pergunta como fazer, que é acrescentar uma foto daquela ação aqui quando a gente está reportando a atividade.
Então, se nós olharmos agora do lado direito da tela, a gente tem visualização da imagem. Como nós não acrescentamos nenhuma ainda, está vazia. Então, a gente tem que vir aqui para essa outra opção chamada Upload de imagens. E o que quer dizer o upload? É subir, é a gente mandar essa foto que está no nosso computador, está no nosso celular, para o Lion Portal. E aí, a gente pode fazer isso de duas formas. Tá? A primeira é, a gente clica aqui onde está escrito Selecione. A gente vai lá, clicar, selecionar. Aí nós vamos no nosso gerenciador de arquivos, vamos escolher a foto que a gente quer colocar, que eu vou colocar uma foto aleatória qualquer, né? A gente clica, pode ser mais de uma foto ao mesmo tempo, não precisa ser uma por uma. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, essas 3, né? Aí clico aqui em abrir, aí ele vai mostrar bem aqui. Agora, veja só, ele mostrou aqui as 3 fotos. Isso é o suficiente? Não. Existe um outro botãozinho aqui, faça upload agora. Se eu não clicar aqui, as fotos não vão ficar na nossa atividade. Então, preciso clicar. Pronto, cliquei. Aí ele vai... Agora sim ele subiu as imagens. Como é que eu sei disso? Se eu clicar aqui em visualização de imagens, as imagens vão aparecer. Inclusive, essas imagens que eu coloquei aqui foi da doação de 130 cestas, né, com recursos lá da LCIF, que a gente doou aqui para 2 comunidades no bairro do Bengui, que foram atingidas pela enchente. Tá? Então, estão aqui. Então, essa é uma forma da gente colocar. Qual é a outra forma? Então, vou aqui em Upload de imagens. Eu tenho que estar sempre aqui nessa tela. Vou até o meu gerenciador de arquivos. Tá? Então, vou lá para o meu gerenciador de arquivos. Localizo as imagens que eu quero. Pode ser mais de uma. Clico e arrasto para cá. E aí, depois eu solto. Pronto, elas já estão aqui. Aí eu preciso clicar em Faça Upload. Né? Pronto. Excelente. Tá? Aí, vamos fazer mais uma coisa. Se eu vier aqui, para o lado esquerdo, tem o detalhe, que foi tudo aquilo que nós preenchemos, certo? E tem galeria de imagens. Então, se eu clicar em galeria de imagens, eu vou ver essas fotos em tamanho maior. Tá? Vamos supor que eu tivesse colocado uma foto que eu não queria, que foi por erro, né? Eu posso apagar, não tem problema nenhum. Então, eu vou até a foto que eu quero apagar, e aí vocês veem que todas as fotos têm esses 3 pontinhos aqui no canto superior. Aí você dá um cliquezinho e tem a opção Apague. Você clica lá, ele vai confirmar se você realmente quer apagar, você diz sim, e pronto, já foi. Aquela imagem já foi apagada. Ok? Agora eu posso voltar aqui para detalhes. Ainda agora, quando a gente começou a fazer o preenchimento, o status estava como rascunho. Como eu cliquei em salvar ainda agora, ele diz assim, olha, pronto para reportar. Então, já digitei as coisas, eu já salvei, então a atividade está pronta para ser reportada. Já coloquei as imagens, já está tudo certinho. Então, antes de eu reportar efetivamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá para o início aqui de serviços, só para mostrar uma coisa para vocês. Então, venho aqui, serviço, de novo. Aí ele vai listar todas as atividades que foram cadastradas. Vamos dar uma olhada aqui. Existe uma diferença entre essas 4 atividades. A que nós cadastramos agora, que foi a de 7 de julho, ela não tem o tiquezinho aqui do lado. Por quê? Porque ela não foi reportada. Ela foi apenas cadastrada no Lion Portal, mas ainda não foi reportada. Então, essas outras aqui têm o tiquezinho porque já foram reportadas. Então, eu posso cadastrar e reportar depois. Não tem problema nenhum. Tá? Então, agora eu quero reportar efetivamente essa atividade. Então, eu venho aqui nela, nesse linkzinho, clico, e aí vai aparecer a atividade de novo para mim.
Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Bom, aí, aqui em cima, no lado direito, eu tenho 3 botõezinhos. Editar, copiar e deletar. Então, se eu quisesse, por exemplo, alterar alguma coisa aqui na atividade, eu vinha em editar. Como é, por exemplo, a doação de sopa é uma atividade recorrente do nosso clube. Então, eu já cadastrei uma vez, reportei tudo. Aí, na semana seguinte, eu preciso fazer de novo. Então, o que é que eu posso fazer? Eu entro na atividade e clico no botão copiar. Então, ele vai gerar uma cópia daquela atividade. E aí eu vou lá e só altero o que for necessário e acrescento imagens, tá? Porque ele não leva a imagem. Eu preciso, então, ajustar a data. Se for menos de 80 litros ou mais de 80 litros de sopa, eu faço os ajustes, número de voluntários e etc. Mas aí, quase tudo já está preenchido. Então, isso faz a gente ganhar tempo naquelas atividades que são recorrentes. Então, a gente pode usar a opção copy, tá? E depois a delete, caso a gente queira apagar essa atividade. E eu vou fazer isso em seguida, tá? Porque como eu inventei, eu não posso deixar isso registrado aqui no Lion Portal. Mas, enfim, vamos aqui, ó, esse botãozinho. Reporte para LCI, né? Lions Clube Internacional. Então, quando eu clicar aqui nesse botão, aí, efetivamente, a nossa atividade agora foi reportada. Então, eu vou voltar aqui, clicar em serviço, e aí nós vamos ver, ó, atividade de 7 de julho, agora está com tiquezinho, porque efetivamente ela foi reportada para a Lions Internacional. Ok? Bom, como eu não posso deixar essa atividade aqui, eu vou clicar nela e vou apagá-la. Tá? Aí aqui vem um outro detalhezinho, certo? Quando a gente apaga uma atividade, ela não é apagada automaticamente aqui da nossa listagem. Ela continua. Normalmente, no dia seguinte, quando a gente entrar, ela não vai mais aparecer. Tá? Então, eu vou deletar. Aí ele vai, ó, pergunta, você tem certeza que você quer deletar? Se eu não quiser deletar, eu apertei por engano, eu clico no xizinho aqui em cima. Mas não, eu quero realmente apagar. Aí eu vou e deleto. E, ó, foi sucesso, né? Sua atividade de serviço foi excluída. Então, clico aqui em finalizar. Ele vai voltar para a tela principal de serviço. E aí, vejam, a atividade continua aqui. Mas foi como eu falei para vocês. Isso não acontece automaticamente. Amanhã, quando eu acessar o sistema de novo, ela não vai mais estar aí, ok? Então, a atividade realmente foi deletada, ok? Bom, então, com isso, acredito que eu passei um pouquinho de 1 hora, eu finalizo, mas reafirmando a todos vocês, vão ser disponibilizados vídeos, tá, específicos de cada uma dessas ações que nós fizemos, para que vocês possam olhar com calma, né, lá na casa de vocês, no escritório, e possam efetivamente ir aprendendo como é que faz cada uma dessas coisas. Mas, da mesma forma, tanto eu quanto o companheiro Gabriel, que é o TI do distrito, estamos à disposição. Caso um companheiro, uma companheira tenha alguma dificuldade, pode entrar em contato diretamente com a gente, que a gente vai, na medida do possível, ajudar vocês. Caso a gente não saiba, a gente vai atrás de alguém que saiba até que a gente consiga resolver. Ok? Então, eu finalizo por aqui, fico, assim, agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de poder conversar com vocês, de estar aqui presente. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é dar treinamento. Então, é sempre um prazer muito grande poder falar, poder conversar com vocês. Estou aqui à disposição para as perguntas, né, caso tenham. Muito obrigado, viu, companheiro Zé Wilson, nosso GLT, companheiro Iranildo, nosso governador, pela confiança e pelo convite, né, para eu fazer aqui essa conversa com nossos companheiros e companheiras. Bom, companheiros, a gente está agora
para o nosso companheiro Jorge Souza, se tiverem alguma dúvida ou quiserem algum esclarecimento, esse é o momento. A gente tem no máximo aqui uns 10 minutos, que isso ocorra. É só levantar a mão que a gente já vai passar a palavra para o companheiro ou a companheira que pretende fazer a sua pergunta. Companheiro, só reforçando que o link para o registro da presença já está no chat aqui da sala, certo? Então é preciso clicar no link, preencher o formulário, ok? Não esqueçam, por favor, de fazer isso. Perfeitamente, senão não vai estar registrado aqui para nós como participante. Companheiro Zé Wilson, acho que a gente entrou naquela situação, né? Ou todo mundo entendeu, ou ninguém entendeu nada. Opa, não, tivemos o companheiro Paulo vai me livrar dessa situação. Companheiro Paulo, faça a sua pergunta. Rapidinho, preciso liberar o microfone. Ah, tá. Desculpem. Agora. Não é questão de livrar, é só uma questão de uma dúvida que eu acho que, no geral, vai ajudar bastante. Eu sei que quando a gente abre, entra no sistema pela primeira vez, a maioria dos casos, ele vem todo em inglês. E existe no sistema, quando você entra em Meu Clube, existem configurações que a gente consegue fazer essa tradução. Na minha opinião, eu acho que seria interessante você mostrar algum detalhezinho que tenha localização, que a pessoa possa fazer essa conversão de idioma no próprio sistema, que facilita muito o entendimento. Perfeito, companheiro Paulo, obrigado. Na verdade, é em minha afiliação, tá? Então, como é uma configuração para mim, aí fica em minha afiliação, a gente dá um clique. Vamos ver aqui a tela que vai abrir. Aí tem, bem aqui nessa primeira tela que aparece, tem meus detalhes pessoais aqui do lado direito. A gente clica lá em meus detalhes pessoais. Ela está sempre aparecendo pequenininha aqui para mim. Aí, nessa tela que aparece, tem assim, minhas configurações, tá? Então, a gente clica lá em minhas configurações. No meu caso, como eu falei para vocês, né, eu já tinha alterado, mas é bem aqui, ó. Idioma, vai estar provavelmente em inglês. A gente vai escolher português, Brasil, né? E localidade, a gente vai colocar também português, Brasil. No fuso horário, eu também mexi e coloquei o fuso horário padrão de Brasília, certo? Então, a gente vai lá, naquelas nossas informações, né, pessoais, minhas configurações, aí vem aqui e altera idioma, localidade, e eu mudei também o fuso horário. Depois que a gente faz essas alterações, a gente clica em salvar, e aí ele vai trazer o nosso Lion Portal para o idioma português do Brasil, tá certo? Então, é dessa forma que a gente faz essa configuração, tá? Tem uma segunda pessoa aí. Maria José Coutinho. Isso. Boa noite Boa noite, companheiro. a todos. Parabéns, Jorge. Eu já te conheço de alguns treinamentos. Eu sou Valença da Bahia. Eu estou secretária já há alguns anos. E o treinamento é bem esclarecedor para quem está iniciando. Vale a pena, sim, ouvi-lo. E eu gostaria de perguntar a você, quando você falou pelo formulário para preencher, porque no ano passado mesmo eu tomei vários, por sinal, cursos bem mais profundos com você sobre Laios Portal, que me ajudou bastante. E não recebi meu certificado, por isso que eu estou te perguntando para eu poder preencher. Qual o formulário?
Eu não vi aí na tela. Deu para ouvir? Deu para ouvir, sim. Desculpe, Jorge, o meu microfone estava fechado. Você está pelo celular, pelo que eu estou vendo. Aí você tem que Isso. encontrar a opção de chat, né? Aí no seu Certo. celular, e lá vai estar o link, Tá ok? certo. Para você poder preencher a sua frequência, tá? Em relação aos certificados, aí a gente teria que ver com o governador, enfim, da época, como é que ficou essa situação. Não saberia lhe informar. Certo. Ok. Obrigada. Boa Nada. noite a todos. Silvia, companheira Silvia. Boa noite a todos. É o companheiro Salame também que está aqui com a Silvia. Olá. Tudo bem? Assistimos, anotamos aqui. Companheiro Jorge, parabenizar a apresentação, muito esclarecedora, bem didática, mostrando sempre exemplificações na tela, lançamento de novos associados, retirada, alteração, edição, cadastramento de atividades. Então, acho que foi bem esclarecedor, né? A companheira Maria José é só clicar tem três pauzinhos assim, companheira, lá embaixo na sua tela, tem 3 bolinhas. Nessas 3 bolinhas, a senhora clica, vai aparecer o chat, aí no chat, entre no chat, vai aparecer um link, né, que está cheio de letrinhas com endereçamento, que vai aparecer um formulário do Google para você colocar a sua atividade lá e cadastrar o seu nome. Mas é isso, parabenizar o companheiro Zé Wilson e companheiro Jorge pela belíssima apresentação. Obrigado. agradeço meu grande amigo PDG Salame, companheira Silvia. Companheira abraço de Leusa, estou vendo aqui. Companheira de Leusa. Companheiro. Só um instantinho, companheiro. A companheira Edileuza, pode falar. Oi, companheiro. São duas perguntas que eu tenho para fazer. Uma é o ano aéreo passado, muitas atividades em que eu relatei no Laio Portal, e depois, quando você entra para relatar outra, aí ela aparece no status como assim, denunciado ou denunciada, né? Embora ela esteja lá relatada, né, reportada e tudo, mas aparece essa palavra lá. Aí não consegui descobrir o que seria essa palavra. Esse termo se referia a quê? Olha, companheira, eu vou ter que procurar, eu não sabia dessa possibilidade. O que acontece? Qualquer pessoa pode ver as atividades de outro clube, né? E aí, sim, o que eu estou supondo? Eu não sei se é isso, né? Algum companheiro ou companheira que visualizou, talvez achou que não estivesse correta e deve ter alguma opção aí de denunciar. Realmente eu não sei, tá? Eu vou ter que dar uma pesquisada para descobrir o que é isso, né? E ter uma atividade denunciada. É como se alguém fosse lá e dissesse, olha, tem alguma coisa errada e denuncia, né, aquela atividade. É o que me passa pela cabeça agora, assim, de pronto, né? Mas eu vou precisar pesquisar. Eu não posso lhe afirmar o que é, não. Eu vou pesquisar, companheira. Não conheço, não. Tá? Tá, outra questão é com relação a você, na época da convenção, você delegar, se é esse o termo, né? Um delegado para votar na convenção, né? Que eu não consegui de jeito nenhum, né? Então, eu resolvi fazer um ofício para a companheira levar em mãos para apresentar lá. Aí, queria saber como é que a gente faz isso aí. Se é em outro momento, se pode ser, já pode ser hoje. Eu posso mostrar rapidinho. A gente não vai conseguir fazer tudo, porque não deve ter nenhuma convenção cadastrada agora. Mas a gente vem aqui, ó, meu clube,
associados, tá? Associados, gerenciar delegados. Aí a gente vai precisar saber se é uma convenção de distrito, distrito múltiplo internacional. Aí digamos que fosse do distrito, né? Aí ela teria que estar aparecendo bem aqui, aí tinha marcar a convenção, avançar, e depois chegaria a tela que a gente ia escolher o delegado ou a delegada. Lembrando que aqui no sistema, ele sempre vai dizer para nós quantos delegados nós temos direito. Tá? Então, pode ser 1, 2, 3. Então, quando a gente faz pelo sistema, já vem certinho, né, dando a informação de quantos delegados a gente pode designar para uma convenção. E lá a gente vai escolher, então, o nome deles e finalizar. Tá? Como eu lhe falei, eu não vou conseguir mostrar até o final, porque nós não temos nenhuma. Se eu colocar aqui anterior, eu posso tentar ver aqui, mas eu não sei se ele vai me permitir, né? Eu vou avançar. Ó, não está mais disponível porque a convenção já encerrou, mas nessa tela apareceria, então, né, quantos eu posso designar e eu ia escolher os nomes desses companheiros e dessas companheiras. Tá? Mas é meu clube, associados, gerenciar delegados. Ok? E aí, depois que a gente tem o delegado designado, a gente pode vir bem aqui, ó, nesse outro botão, carta de confirmação de delegado. Então, a gente emite um documento do próprio Lion Portal mostrando qual ou quais os delegados que o clube designou. E aí os companheiros, né, o companheiro, enfim, leva para a convenção. Então, aquilo ali também é um documento oficial gerado pelo próprio Lion Portal. Ok? Ok, obrigada. Pois não, companheiro Augusto, companheiro Augusto. É isso. Posso falar? Pode sim. Boa noite a todos. Parabenizar o primeiro Jorge, nosso primeiro governador, segundo vice-governador, pelas explicações tão bem didáticas. Mas eu também, a companheira que acabou de falar, eu também tive uma situação dessa, né? Eu aprendi com o meu governador, o Iranildo, a mexer no portal, e aí eu registrei algumas atividades, e uma saiu lá com essa mesma situação que ela colocou, denunciado. E eu também, até hoje, não sei o que foi que aconteceu. Mas aí, posteriormente, a gente vai descobrir o que é. Mas eu pedi essa intervenção aqui, eu até também mandei uma mensagem no WhatsApp, eu não consigo colocar foto. Já tentei no JPEG, já tentei o arquivo em JFIF, e eu não consigo colocar de jeito nenhum foto. Eu não sei se é para mudar de provedor, alguma coisa assim, porque eu não consigo. Eu registro tudo direitinho, faço as métricas, mas na hora de colocar fotos, eu ainda não consegui. Não acertei ainda não. Você me mandou um vídeo e tudo, fiz do jeito que você me orientou, mas as fotos não foram. É isso. Companheiro, por um acaso você vai estar em São Luís, no CD? Sim. Hoje tá. Vamos ver isso lá, diretamente, para a gente tentar resolver? Pode ser? Pode, sim. Tranquilo. Então, a gente tenta fazer lá e descobre o que é que está dando problema. Tá bom? Pode deixar que a gente vai fazer isso lá, sim. Tranquilo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Temos mais um companheiro. Companheiro Nogueira. Libera o microfone dele. Abri aqui. Boa noite a todos, boa noite ao companheiro Jorge aí pela brilhante apresentação. Acho que ajuda, né, principalmente a novos companheiros, companheiras e pessoas que têm interesse de crescer no Lions. Então, cada dia mais o Lions está com a tecnologia colocando à nossa disposição e cabe a gente a ir buscar, né? Então, é uma plataforma muito interessante que a gente tem opções diversas. Aí, aproveitando aqui essa dúvida, né, que foi gerada aí pelo companheiro Augusto e pela companheira, acho que a Gomes, a gente pode usar também na tecnologia que está à disposição a IA, né? Então,
o que é que ele está dizendo aqui? Eu pedi a permissão aqui, entrei no Copilot, e ele me disse o seguinte, que não tem conhecimento dos relatórios específicos de Lions. Tá? A IA também precisa ser mais instrumentalizada. Mas ele diz aqui que, considerando os sistemas que existem, o termo denunciado significa que pode ser um registro que foi sinalizado, reportado para análise, ou contendo alguma inconsistência. Tá? Aí isso que o companheiro Jorge colocou, precisa a gente mergulhar um pouco aí na próprio portal para ver isso. Então, e não necessariamente uma denúncia, né? Porque aí nessa transição português-inglês, ele coloca alguns termos que, se a gente for muito para o dicionário, a gente quebra a cara. Então, tem alguns detalhes. Então, ele diz assim, como não encontrei documentação pública do portal do Leão, ou do Lions, que explique esse campo, eu posso, se você puder me informar o relatório, o detalhe, eu vou lhe dar mais consistência. Então, eu sugeria, aí nesse momento da dúvida, que alguém possa usar aí a IA que está à nossa disposição para a gente tirar essas dúvidas, viu, companheiro Jorge? Foi uma sugestão que já que o companheiro Augusto levantou, e eu, na hora que ele estava falando, eu belisquei aqui e ele veio com esse resultado, tá certo? Então, outra coisa, com relação, Augusto, à questão da foto, pode ser que a foto que você está me enviando tenha maior capacidade do que o arquivo suporta, e que isso ele trava, ele não deixa passar. Então, tu tem que olhar qual é o suporte da tua foto. Por exemplo, tem arquivos aí, sistema que só suporta 20 megabytes. Se você tiver uma foto de 21, ela não vai. Então, ela fica travada. Então, dê uma olhada aí, pode ser que seja a questão da capacidade da foto. Ok, obrigado aí. Muito obrigado, companheiro Nogueira, pelas suas contribuições. Aí, enquanto você estava falando, né, da IA, aí eu entrei no site de Lions Internacional, que nós também temos uma IA, né, que é chamada L, né, L, e aí perguntei se existe o status denunciado para uma atividade de serviço, até escrevi errado aqui, cadastrada no Lion Portal. Aí ele não consegue confirmar também esse status, né? Então, ele sugere que a gente entre em contato pelo e-mail do Member Service Center, né, para eles explicarem para a gente do que se trata. Né? Então, assim, essa sua sugestão de ser uma questão de tradução, eu também acho muito provável que seja alguma coisa assim. Né? Não sei se ambos os casos estão usando o tradutor do navegador e não a configuração do idioma em português dele, que aí pode ser que ele esteja traduzindo ali alguma coisa errada. Né? Então, também concordo com você com essa possibilidade. Né? Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma verificada por aqui. Muito obrigado aí pelas contribuições. Acho que ainda tem uma pessoa aí. É a companheira Alda, lá de Santana, no Amapá. Companheiros, boa noite, companheiros. Boa noite. Companheiro Jorge, uma experiência que eu tive, né? Para adicionar as fotos, eu percebi, quando eu fui adicionar uma vez, eu percebi que as fotos que estavam, porque eu faço pastas. Cada ação eu coloco as fotos, registro tudo nas pastas. O que foi que eu observei? Quando eu puxei para as fotos, o que estava dentro da pasta não apareceu. Quando aparece JPEG lá, eu cliquei e não apareceu as fotos. Aí eu fui embaixo no arquivo e cliquei todos os arquivos. Quando eu abri a pasta, quando eu fui em todos os arquivos para a pasta, todos os registros fotográficos eu comecei a trabalhar. Mas antes eu não conseguia, por causa que eu ia só no JPEG dentro do arquivo. Pode ser uma situação dessa. Aí, resultado, quando nós descobrimos, nós voltamos lá e reeditamos todos os nossos arquivos em decorrência, porque as fotos não apareciam. Só apareceram quando nós
colocamos todos os arquivos, aí ele permitiu a visualização. Pode ser esse problema também. Seria bom que os companheiros também visualizassem dessa forma. Tentasse, ao invés de abrir só o JPEG, que é a foto, abram todos os arquivos. Lá embaixo aparece lá. Era Certo. essa a contribuição, companheiro. Obrigado, companheira. Pelo que eu entendi, no caso do companheiro Augusto, eu acho que ele tenta subir já a foto, então ele localiza a foto, só que o Lion Portal não aceita ela, pelo que eu entendi. Mas isso também é uma outra possibilidade quando a gente está no nosso gerenciador de arquivos e não encontra a foto. Então é porque está marcado só um tipo de extensão, aí quando a gente coloca todos, ele pega todos os tipos de arquivo e aí podem vir os outros formatos de imagem, né? Para a gente conseguir visualizar, mas ainda no nosso gerenciador de arquivos, né? Com certeza, companheira, isso pode acontecer sim. Né? Bom, não estou vendo mais ninguém aqui com a mão levantada. Exatamente. Então, vamos dar por encerrado a nossa apresentação de hoje. E quero mais uma vez aqui reconhecer o apoio e a presteza do nosso companheiro Jorge, em ter nos patrocinado hoje com maestria, conhecimento, com habilidade, essa palestra, que é de extrema importância para todos nós, leões, que estamos neste ano leonístico, iniciando, principalmente alguns que não têm muita habilidade nem têm muito conhecimento ainda dessa ferramenta. Nós estamos encerrando, neste momento, a sessão de treinamento, agradecendo, como eu já comentei, ao nosso palestrante, ao nosso facilitador de hoje, e, obviamente, vamos fazer o seu reconhecimento com a oferta do nosso certificado de apreciação pela sua contribuição ao nosso distrito, LA6. Eu não sei se o companheiro Gabriel já está com essa, ou é o companheiro Jorge, está com essa disponibilidade aí para expor. Acho que é o Gabriel, não sou eu, não. Companheiro Gabriel, você está com essa, com o nosso certificado? Pronto, companheiro Jorge. Bom, companheiro Jorge, o certificado já tem aí os nossos aplausos, o nosso reconhecimento, e essa é a forma como a gente faz, nós deveríamos fazer todos nós, quando a gente tem realmente uma contribuição e um trabalho desenvolvido por um leão, como foi desenvolvido agora pelo nosso companheiro Jorge. Governador do Distrito LA6, Iranildo do Vale, companheira Sheila Ponce, autólogo, ao segundo VDG, Jorge Souza, presente certificado de excelência do seu trabalho, como facilitador do treinamento realizado no dia 28 de julho de 2026, através da plataforma Google Meet, versando sobre o tema gestão de clube de Lions, o Lion Portal, tema Lion Portal, uma carga horária de 3 horas. Gabinete do governador da Governadoria, Campo Maior, Piauí, 28 de julho de 2026, companheiro governador DG Iranildo do Vale, PDG José Wilson, como GLT do distrito, coordenador. Esse é o nosso agradecimento. Agora, eu peço ao companheiro governador fazer alguma saudação no final aí, para que a gente, em seguida, faça a nossa oração pelo Brasil. Pelo governador. Mais uma vez, agradecer o nosso felicitador, segundo vice-governador Jorge, pela sua disponibilidade e brilhante condução nesse treinamento. Minha gratidão também ao nosso PDG, nosso coordenador de equipe GLT, pelo trabalho permanente de capacitação de liderança no nosso distrito. Esse foi o nosso 4º treinamento, promovido pela governadoria, e continuaremos investindo na formação de nossos associados, porque acreditamos que líderes preparados constroem clubes mais fortes.
Meu agradecimento também aos nossos convidados, nossos companheiros dos outros distritos, aos nossos companheiros do nosso distrito LA6, que sempre está procurando se capacitar, melhorar. Eu só queria fazer uma informação aqui sobre a denúncia, que, com certeza, quando nós estamos fazendo essa atividade aqui, ela deu denunciada imediatamente. Mas aí eu acredito, sim, que foi por conta que ela foi duplicada. Questão de cesta básica, que tem a quantidade de pessoas atingido o limite máximo, a gente relançou novamente e foi isso que deu a inconsistência, tá? Um abraço a todos, muito obrigado, até breve, a gente se encontra no nosso treinamento futuro. Um abraço a todos e uma feliz noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, companheiro, Boa noite. governador, e a todos. Vamos fazer agora a nossa oração pelo Brasil. Sim. Vocês podem ficar com o microfone fechado, a gente vai colocar na tela nossa oração pelo Brasil, e eu vou proferir, e vocês acompanham aí os seus locais de origem, onde se estão. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós brasileiros o amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho, para que façamos da nossa pátria uma terra de paz, ordem e grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja. Assim seja. Boa noite, quero agradecer a todos que estiveram presentes aqui nessa sala de treinamento de hoje, e vamos encerrando por este mês o nosso ciclo de treinamentos que foram planejados para o mês de julho. Mês de agosto continuaremos e vamos divulgar logo no início a programação.